Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio, Marte Minas, Loca Minas, Trateme e Escava Minas. Realização, Associação Turística e Cultural Minas Gerais. Apresentam Tiradentes, Joia do Barroco Mineiro. O filme começa com imagens aéreas de uma linda manhã em Tiradentes, com algumas nuvens, imagens de igrejas e ruas da cidade. Depois, o documentarista Otávio de Toledo começa a explicar o documentário, com muitas imagens de pessoas da cidade, fotos antigas, cenas da cidade em geral pela manhã e à tarde. Também passam cenas do documentarista com sua equipe planejando os trabalhos. Conhecer a nossa história e a nossa gente. Isso sempre ajudou na maneira como lidamos com o presente. E o estado de Minas Gerais é repleto de episódios que molduram a cultura de nosso povo. Por isso, me interessa tanto. Aqui, na cidade de Tiradentes, esses vestígios do tempo, que explicam muito do que somos hoje, estão por toda parte. Eu sou Otávio de Toledo, historiador, documentarista e apaixonado por fatos que remontam o nosso passado, que sugerem um futuro alinhado com as tradições e que mantém viva a identidade de nossa gente. Eu e minha equipe investigaremos a história daqui, procurando entender e descrever alguns acontecimentos e pessoas que ajudaram a criar essa cidade. Hoje, uma das mais charmosas e pulsantes do Brasil. Mas será que aqui sempre foi assim? Com cenas das ruas de Tiradentes, Otávio de Toledo, de camisa verde com o chafariz ao fundo, em uma bela tarde ensolarada, começa a falar de história, com imagens dos entrevistados. Buscamos em pedaços do tempo fragmentos que remontam um passado tricentenário, com histórias contadas por gente daqui. Coletamos lembranças que acendem a alma. Resgatamos memórias que alimentam o espírito. E as descobertas foram reveladoras. O professor Luiz Cruz, de camisa verde, com casas antigas ao fundo, o pesquisador e escritor Olinto Rodrigues, de terno, dentro da sua casa, José Antônio, prefeito na gestão 2025-2028, de camisa verde clara, dentro do prédio histórico da prefeitura, o vice-prefeito na gestão 2025-2028, João Marcos Guimarães, e o guia de turismo Fabrício Rodrigues, de camisa branca, em uma praça de Tiradentes, falam sobre a história da cidade, sempre com imagens de tudo que eles estão falando sobre o município, além de ilustrações quando falam de fatos do passado. Por volta de 1680, os paulistas já conheciam muito bem essa região. E aqui tinha
o Porto Real da Passagem. O primeiro local que se encontrou ouro foi no riacho que nasce no sopé da Serra de São José e atravessa o nosso núcleo, que é o chamado o Ribeiro Santo Antônio. O João de Siqueira Afonso, que era um bandeirante paulista, descobriu ouro por volta de 1702. A partir do achado de ouro é que eles começam a implantação do arraial. As demais vilas do ouro, os ouros eram de profundidade. Tiradentes era ouro de aluvião. O ouro propicia o crescimento, o fortalecimento da Vila de São José, e todo o sul de Minas foi dividido entre as duas vilas irmãs, São João e São José. Esse início do povoamento era ainda um acampamento de mineração. Então as casas eram cobertas de palha. Posteriormente, em 1718, através de um alvará do Conde de Assumar, ele foi elevado à categoria de vila. Passou a denominar-se Vila de São José del Rei. Em homenagem ao príncipe Dom José, que vai ser o Dom José I de Portugal. Quando cria a vila, as casas quase todas já eram cobertas de telha. Isso já era um avanço, já não eram mais cobertas de sapê. Em 1860, ele recebeu a categoria de cidade, que consistia, além de várias mudanças, ampliar o número de vereadores de 7 para 9. Quando se instala a República do Brasil, no ano de 1889, aí vem o terceiro decreto da nova República, né, mudando o nome da cidade para cidade e município de Tiradentes. Em homenagem ao Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu na fazenda do Pombal, que naquele momento pertencia à Vila de São José. Porque para os republicanos seria uma ofensa muito grande, a terra onde tinha nascido Tiradentes, fazer-se uma homenagem ao rei de Portugal. E é muito interessante que, na época, a população e nem a Câmara aceita totalmente a mudança de nome. Por quê? Não por causa do Tiradentes, mas é que eles criaram uma devoção ao São José. Aí os moradores da época e a Câmara não aderam o nome por completo. E em alguns documentos dessa época você vai ver São José de Tiradentes. Como o ouro era de superfície, o ouro fácil de ser explorado, isso trouxe muita abundância, muita riqueza para cá. Só que como é um recurso natural, ao ser explorado intensamente, ele vai diminuindo, e aqui entra o século XIX já numa situação crítica da economia. Então vai durar basicamente 80 anos o auge da extração do ouro, onde deixa todo o patrimônio que nós temos hoje aqui. Por volta de 1770, 80, com a decadência da mineração, a população não mais se concentra no centro urbano, elas vão para as áreas rurais. A área urbana fica um pouco abandonada, né? Aí essa arquitetura se conservou muito bem. Enquanto a sede foi enfraquecendo, os arraiais foram se fortalecendo por causa da diversidade das atividades, especialmente a agropecuária. Os arraiais vão se emancipando e aqui vai entrando em declínio econômico. Fernando Mencarelli, pró-reitor do Campus Cultural da UFMG, em um museu com belos quadros ao fundo e de camisa azul. João Marcos, o historiador Bruno Campos, de camisa azul dentro da estação ferroviária, e José Antônio completam a primeira parte do capítulo de história. Tiradentes, então, era uma pequena cidade, muito pacata, que estava preservada porque, depois do ciclo do ouro, ela ficou parada no tempo. E parada no tempo, ela virou uma joia do período colonial, mas sem ainda os cuidados pelos quais a cidade não tinha passado ao longo desses séculos. Em meados do século XIX, Tiradentes era um município quase que fantasma. Muitos casarões abandonados, a conservação desses casarões não eram boas e o município sofreu tempos difíceis. Entre 1848 e 1849, o município, então chamado Vila de São José, ela foi extinta e incorporada à cidade vizinha, chamada São João del Rei. E isso durou um ano e pouco, mais ou menos, mas é um fato que demonstra que a cidade não tinha mais a pujança que levou à criação dela em 1718. Então, devido a esse vário tempo de esquecimento, a cidade de Tiradentes ela não teve os outros estilos de construção. Nenhum gótico, nenhum neoclássico, poucos exemplares. Por quê? Não tinha população e as pessoas que aqui estavam também não tinham recurso financeiro.
Após um longo período de estagnação, a esperança voltou à cidade através dos trilhos da Ferrovia Oeste de Minas. Com imagens dos trilhos, da estação e da Maria Fumaça, um trem movido a lenha, Bruno Campos, Fabrício Rodrigues, José Bastos, oleiro aposentado de camisa azul na sala de sua casa, e João Marcos falam sobre a ferrovia. A Estrada de Ferro Oeste de Minas constrói essa ferrovia e ela é inaugurada em 1881. Houve aqui a passagem do imperador Dom Pedro II e a comitiva real. Então, essa questão da ferrovia passando aqui, isso tem um ponto de apoio, favoreceu o início de um ciclo da cerâmica no século XIX para o século XX. E no entorno dessa estação começa a gerar fabricação de tijolos, fabricação de telhas, etc. Eu trabalhei na cerâmica há 30 anos. Lá fabricava comongó, tijolo furado, tijolo laminado, que ia para o Rio de Janeiro, São Paulo, ia para todo lado. Nós tínhamos a Companhia Industrial Tiradentes, que beneficiava cal, e nós também tínhamos o caulim, que era minerado na serra e também embarcava no trem. E em 1984 é feito o arrancamento de todas as linhas, exceto esse trecho entre São João del Rei e Tiradentes. Então, assim, a ferrovia ela deixou um buraco. Juntamente à chegada da ferrovia e das pequenas indústrias no final do século XIX, o ciclo da prata trouxe novo fôlego à economia de Tiradentes. Fred Dirickson, economista, de camisa verde na sala de sua casa, Olinto Rodrigues e o empresário Nilson Barbosa, de camisa branca na sala de sua casa antiga, falam sobre o ciclo da prata, sempre com imagens de produção de peças deste metal nas oficinas e também com imagens de peças prontas muito bonitas. Tiradentes tinha um movimento de um comércio que era feito em cima de um artesanato de prata que era produzido aqui na cidade. E aqui não tinha prata, né? Não, a prata vinha de fora, tinha o povo que produzia, a sua oficina geralmente no fundo de casa, e tinha os que viajavam para vender isso fora. Quando eu comecei, já existia um senhor aqui que fabricava e meu pai. Eu fui a terceira pessoa. Dona Carmelita Campos, artesã, com um jardim bem verde atrás. O artesão Alfeu Jaques, de camisa rosa, no seu ateliê. Vanilce Barbosa, empresária, de vestido rosa, dentro da pousada Pequena Tiradentes. Continuam explicando os negócios. A prata vinha de Nova Lima, era granulada. A gente derretia ela para fazer os anéis. Naquela época, a gente fazia pulseira, colar, gargantilha e copiava também pelo jornal. E onde essas bijuterias nós vendíamos para o Brasil inteiro. São Paulo, Brasília, Goiânia, Bahia. Então Tiradentes era conhecida com a cidade da prata. Depois do declínio do ouro, da ferrovia e das pequenas indústrias, até a prata perdeu o brilho, nos anos de 1980. Mas nas entrelinhas da história, um novo ciclo começava a nascer. Desenhado ainda no século XIX, ele traria de volta a esperança, o movimento e o orgulho de um povo que nunca deixou de acreditar em sua própria terra. O escritor Olinto Rodrigues, o professor Luiz Cruz, Rogério de Almeida, servidor público, de camisa azul em frente a casas históricas da cidade, e o pró-reitor Fernando Mencarelli falam sobre a preservação do patrimônio, sempre com muitas imagens do casario antigo, bem preservados, ruas e becos de Tiradentes em vários horários do dia e da noite. No Código das Posturas de 1892, foi proibida a demolição de sobrados. Quem demolisse sobrado para vender material era multado. Eu costumo dizer que foi a primeira lei de defesa do patrimônio, né? E até 1924, quando nós tivemos aqui a expedição dos modernistas, que eles ficaram entre São João e Tiradentes, eles ficaram muito impactados. O Mário de Andrade já conhecia Tiradentes, então ele que conduziu o grupo.
O movimento em torno da crise fez com que as pessoas não tivessem condições financeiras para adequar o gosto da casa em termos arquitetônicos, não tinha como transformar nada. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que Tiradentes foi tomada em 1938 pelo antigo ISFAM, hoje IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O ISFAM foi um sonho, digamos assim, uma ideia do Mário de Andrade, quando eles entenderam que o patrimônio barroco brasileiro e o patrimônio edificado, colonial, era de enorme valor. E em 1938 tem o tombamento das principais cidades históricas, incluindo Ouro Preto, São João e Tiradentes. Então, quando o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade esteve aqui, em 1938, ele ficou encantado porque parecia uma cidade parada no tempo. O locutor Bob Tostes vai explicar a importância de Israel Pinheiro para Tiradentes, sempre com fotos deste político, da estrada e de celebrações da Semana da Inconfidência. Entre 1966 e 1971, Israel Pinheiro, então governador de Minas Gerais, teve papel fundamental na retomada de Tiradentes. Participou das comemorações dos 250 anos da cidade, estruturou a rodovia 265 e trouxe para cá as celebrações da Semana da Inconfidência. O guia Fabrício Rodrigues, o escritor Olinto Rodrigues, o professor Luiz Cruz e o economista Fred Dirickson, e a artista plástica Maria Lúcia, de camisa preta, dentro do Centro Cultural Ives Alves, e Maria Lídia, presidente do Centro Cultural Ives Alves, de camisa verde, dentro do centro, continuam falando sobre a preservação do patrimônio. Entre as imagens, muitas fotos de Ives Alves e destaque para o Solar da Ponte, um prédio de 3 andares, branco, com detalhes amarelos, muito preservado. Então, saindo da década de 70 para a década de 80, onde começa um novo ciclo que vai despontar no que é a economia atual, que é o turismo, nós temos que considerar trabalhos importantes, pessoas que se envolveram nessa área. Em 1972, a chegada de um inglês, John Parsons, que vai começar a ter um olhar diferenciado para a cidade. O John era inglês, casado com a Ana Maria, que era mineira. E em 72, eles compraram aqui uma obra inacabada e embargada e fizeram um hotel de excelência, né? O Solar da Ponte recebia muitos estrangeiros por causa da influência do John e eles acharam aqui um hotel em nível europeu, né? A Ana Maria saía nas andanças pelas cidades em volta, na região, comprou muita peça de artesanato, era vendido no Solar da Ponte. Levando para a decoração do hotel os produtos dos nossos artesãos, contemplando os nossos talentos. E foi exatamente através do Solar da Ponte que surgiu a SAT, Sociedade de Amigos de Tiradentes. Então esses empresários começam a fazer um trabalho de ajudar as pessoas mais carentes a restaurar os casarões, vão conseguir também leis para manutenção do patrimônio histórico. Uma das pessoas que veio a Tiradentes, porque ficava hospedado no Solar da Ponte, foi o Ives Ferreira Alves, que era superintendente comercial da TV Globo. E o Ives também se apaixonou por Tiradentes e começou a vir muitas vezes e começou a comprar propriedades aqui e se dedicar a Tiradentes. Entrou na SAT. O Ives era uma pessoa muito bem relacionada. O Ives Alves foi um revolucionário, um inconfidente silencioso. Foi um homem apaixonado por Tiradentes. Meu pai, na verdade, a formação dele era em História e ele tinha, desde jovem, quando ele morava no Rio e não tinha condições financeiras nenhuma, ele vinha a Tiradentes fotografar. Era desse desejo de preservar a cidade e fazer com que a cidade melhorasse, mas não indiscriminadamente. O Ives Alves, ele sempre teve um sonho em relação à parte cultural da cidade. Então ele sonhava em unir todos os livros que ele tinha em casa num só lugar. A ideia era, na verdade, de ter um espaço onde o artista tivesse o espaço para compartilhar
o seu conhecimento e multiplicar esse conhecimento para a cidade. A empresária Vanilce Barbosa completa o assunto. Neste meio do caminho surgiu a morte do Tancredo Neves. As pessoas vinham visitar o túmulo do Tancredo, eu levava uma mesa minha do fundo da cozinha lá para a praça. Ia eu, mais umas 5 pessoas da cidade, nós íamos vender o que nós possuímos e que nós tínhamos na nossa cidade, que era a bijuteria, era o doce e a nossa hospedagem. Houve necessidade de crescimento. Após algumas cenas da cidade e do seu casario, o documentarista Otávio de Toledo, de camisa azul, na parte alta da cidade, com todo o centro histórico de Tiradentes, fala sobre a Casa de Gravuras. Nas imagens, fotos de todos os artistas citados e também momentos antigos do município. Outra iniciativa que virou os olhos do Brasil e do mundo para Tiradentes foi a Casa de Gravura, formada por um grupo de artistas que produzia gravuras, principalmente litografia. Os trabalhos eram coordenados pela artista Lotus Lobo e por Fernando Pita e Maria José Boaventura, com a participação ainda de nomes como Amílcar de Castro, Carlos Sclia, Paulo Lender e Marcos Coelho Benjamin, e também de artistas locais, como Luiz Cruz, Bete Cavalcante, Arlindo Dalbert, entre outros. A Casa de Gravura lançou Tiradentes como destaque no turismo cultural. Como a cidade começou a ser muito procurada por outros artistas e público em geral, esse foi um dos movimentos propulsores para o crescimento do turismo aqui na cidade. O guia Fabrício Rodrigues, o empresário Nílsio Barbosa, de camisa verde na varanda de sua casa, com cerâmicas coloridas atrás. O vice-prefeito João Marcos falam sobre o ciclo do turismo com muitas imagens da cidade e dos eventos que acontecem em Tiradentes. Nós entramos na década de 90 para o ano 2000 com o turismo já preparado. O turismo também trouxe para a cidade de Tiradentes a economia social, onde o tiradentino fica aqui na nossa cidade, pode trabalhar. Cada um começou a montar seu próprio comércio aqui na cidade. Uns com restaurantes, outros com pousadas, outros com artesanatos. E isso nos orgulha muito, que nós tivemos a importância no ciclo do ouro, tivemos a importância no ciclo industrial, tivemos a importância no ciclo da prata e agora nós também temos essa importância no ciclo do turismo. Otávio de Toledo, com a Serra de São José exuberante atrás, começa a falar dessa formação rochosa. Um monumento natural importante daqui é a Serra de São José. Essa formação geológica emoldura a cidade e faz parte da vida do tiradentino. A sua imponência contribui para a magnitude do município, permitindo a criação de um ambiente único, com vários biomas e espécies endêmicas. Tudo isso seduziu os bandeirantes que passaram por aqui e continua deixando apaixonado quem a conhece. O professor Luiz Cruz, o funcionário público Rogério de Almeida, Bruna Lúcia, chefe do escritório do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de camiseta preta, dentro de uma sala antiga, e o guia de ecoturismo Dalton Cipriano, de camisa azul em uma praça da cidade, falam sobre a Serra de São José, com muitas imagens de todos os pontos que os entrevistados falam, com destaque para as Montanhas Verdes, com muitos biomas diferentes e água. Passamos também muitas imagens da cidade integrada à serra e vice-versa, de gente caminhando por lá e algumas cachoeiras. A Serra de São José é o principal elemento da nossa paisagem e também o marco do meio ambiente que compõe a nossa paisagem aqui em Tiradentes. Quando os bandeirantes passaram por aqui, eles foram atraídos exatamente pelas serras. A Serra de São José emoldura a nossa cidade. Essa serra nos traz pertencimento, é onde a gente se encontra. É um espaço de convivência da população da cidade. Essa serra tem uma importância
para o tiradentino, afetiva, muito grande. Não dá para separá-la do conjunto, né? Para a gente que está em Tiradentes, a serra é a cidade é a serra, nós fazemos parte da mesma dimensão ali. Ela faz parte das paisagens, ela faz parte da arte, da cultura de Tiradentes e ela está em processo de tombamento, né? Um processo aberto desde 1979, se eu não me engano. A gente hoje tem uma APA, que é uma área de proteção ambiental, há um tombamento municipal e a gente está lutando para que tenha um tombamento federal da Serra de São José. Do lado de cá de Tiradentes é a Mata Atlântica, ela se estende, essa floresta toda que chega até Prados. Do lado oposto é o Cerrado. Entre os dois biomas nós temos o campo rupestre, que é a área rochosa e que tem uma vegetação muito rica e tem uma diversidade, tanto da fauna quanto da flora. Na Serra de São José, existem a possibilidade de você fazer ali tanto caminhadas ali de 2 horas, 3 horas, 4 horas, como uma travessia total que gera aí praticamente o dia todo. Tem as cachoeiras que proporcionam ali um lazer mais rápido. A presença do ecoturismo no dia a dia turístico de Tiradentes, ela é muito grande e principalmente, que é o mais importante de tudo, é como isso se enraizou dentro da cultura do tiradentino, né? Provavelmente pouquíssimas cidades no Brasil terão uma harmonia tão grande entre o patrimônio arquitetônico e esse mural que é a Serra de São José. Nós temos 2 elementos muito importantes da nossa estrutura paisagística. A Serra de São José, o Rio das Mortes. E neste vale é que implantaram a antiga Vila de São José, que hoje se chama Tiradentes. Por isso que é importante, todos nós, tiradentinos, natos ou quem vem nos visitar, ter essa preocupação na preservação. A gente tem que ter consciência da importância dessa beleza para nós e para o planeta. O documentarista Otávio de Toledo começa a falar da Inconfidência Mineira, de camisa marrom, em frente à casa de Padre Toledo, hoje museu, um prédio barroco belíssimo, branco, com detalhes marrons nas janelas, bem preservado. Foi aqui nessa casa que começou um dos mais importantes episódios da história do Brasil. Inconformado com as imposições da coroa portuguesa e com a cobrança de altos impostos, um grupo de revolucionários iniciou o que se transformaria na Inconfidência Mineira. Movimento libertário, baseado em ideais iluministas, que tinha como objetivo principal a separação do Brasil de Portugal. Plano audacioso, movido pela coragem de pessoas que realmente acreditavam na liberdade. O prefeito José Antônio, o escritor Olinto Rodrigues, o vice-prefeito João Marcos explicam a Inconfidência Mineira, sempre com imagens dos prédios antigos, da casa de Padre Toledo e de ilustrações relembrando o momento da época. Tiradentes é a cidade berço da liberdade do Brasil. Por ter tido aqui a primeira reunião da Inconfidência Mineira, em 1789, movimento que pretendia separar o Brasil de Portugal por ser a terra natal de Tiradentes. Houve uma festa, por exemplo, de um batizado dos filhos de Alvarenga Peixoto e Bárbara Leodora, que a festa foi na casa do Padre Toledo. E lá se discutiu a independência. Foi considerada a primeira reunião dos Inconfidentes, porque todos estavam, inclusive Tomás Antônio Gonzaga tinha vindo porque era padrinho de uma criança. E o Padre Toledo foi uma espécie de liderança da região. O que o Padre Toledo, que era o grande intelecto da Inconfidência Mineira, fez? Quando nasceram os filhos de Bárbara Leodora, na cidade vizinha de São João del Rei, o Padre Toledo foi até a Bárbara Leodora, contou a história para ela, que precisava de um álibi para fazer uma reunião, e que esse álibi fosse o batizado dos filhos dela aqui na Matriz de Santo Antônio, em São José. E a coroa portuguesa não percebeu que dali não tinha festa de batizado. Já era a primeira reunião da Inconfidência Mineira. Esse movimento da Inconfidência Mineira, ele ocorreu através de um levante de algumas pessoas que moravam na então colônia de Portugal, estavam insatisfeitas com a derrama que iria ocorrer para cobrar o quinto, que era o imposto, né, da mineração que ia para a coroa portuguesa.
E aqui na Casa Padre Toledo foi um dos palcos desse levante, né, onde se tramou o que seria a futura nação brasileira caso esse levante tomasse corpo, conseguisse separar o Brasil de Portugal. E vale lembrar que dos 17 inconfidentes, 11 eram naturais ou moradores da antiga São José del Rei. Então o movimento, vamos dizer, São Josefense também. O guia Fabrício Rodrigues, o pró-reitor Fernando Mencarelli, o escritor Olinto Rodrigues e Adriana Rouanet, diretora executiva do Instituto Rouanet, detalham as características do casarão do Padre Toledo, sempre com imagens dos detalhes citados pelos entrevistados. Essa casa do Padre Toledo é a casa do estado de Minas Gerais, tem maior concentração de pinturas de forro. Nós temos 11 cômodos com pinturas de teto maravilhosas. Então esse conjunto de forros é um conjunto muito especial, onde a gente conseguiu recuperar as pinturas que eram feitas nas paredes. Então essas pinturas parietais são um testemunho muito importante, acho que é o único edifício na cidade de Tiradentes em que ainda encontramos essas pinturas. Observamos o estilo, no caso, colonial urbano, no casarão do Padre Toledo. Talvez seja uma das mais importantes casas do período colonial em Minas Gerais. A importância que essa casa teve e o padre dentro desse movimento, aquilo que a gente pode falar de uma presença de um iluminismo, né, dentro do período colonial brasileiro. A gente pode dizer que a Inconfidência Mineira é uma consequência do pensamento iluminista francês e da Revolução Americana. Aqui, especificamente em Tiradentes, houve um conceito de nova nação, um conceito de reconstrução de uma nação brasileira, de um posicionamento de como seria o Brasil. O locutor Bob Toches inicia um assunto antigo polêmico, sempre com desenhos e ilustrações dos personagens citados e de suas ações. A Inconfidência Mineira teve um traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Foi ele quem entregou os planos dos libertários de Minas, homens que sonhavam com a liberdade de seu povo. Presos, julgados, alguns deportados. Muitos perderam tudo, seus bens, suas terras e até suas memórias. Mas um deles foi escolhido pela coroa portuguesa como exemplo, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Condenado à morte, foi enforcado, esquartejado e seus membros espalhados pela Estrada Real, como aviso a quem ousasse desafiar o poder. Naquele instante, morria um homem idealista e nascia o maior mártir da história do Brasil. Mas uma pergunta ainda ecoa atravessando o tempo. Onde nasceu Tiradentes? O prefeito José Antônio e o professor Luiz Cruz, o vice-prefeito João Marcos, explicam onde nasceu Tiradentes. Tiradentes ele nasceu no ano de 1746, na fazenda do Pombal, termo da então Vila de São José del Rei. Ele foi batizado na própria fazenda do Pombal. Ela tinha uma ermida, uma capela, mesmo estando sediada em solo São Josefense, atual Tiradentes, ela pertencia à paróquia do Pilar de São João del Rei. Por isso o batistério é da paróquia de São João del Rei. Mas as terras em que ele veio ao mundo e que ele foi criado e que ele foi gerido foi São José del Rei, atual Tiradentes. Até então, aos 11 anos, ele chega na vila como o menino Joaquim José da Silva Xavier. Mas é observando o seu padrinho, Sebastião Ferreira Leitão, que era dentista, ele começa a exercer a prática de dentista. Daí qual o menino? Um tirava dente, o menino Tiradentes. E Tiradentes, ele era uma figura absolutamente avançada para o seu período. A história do Tiradentes, da família dele, é toda ligada à vila de São José del Rei, que é a nossa atual Tiradentes. O pai dele era português, Domingos da Silva Santos, se estabeleceu em São José del Rei em 1721, foi a chegada dele aqui. E a mãe dele, Antônia da Encarnação Xavier, é filha dos primeiros fundadores da cidade, em 1718. E o casamento deles aconteceu na matriz de Santo Antônio, no ano de 1738. O pai do Tiradentes chegou a ser vereador aqui no ano de 1755. Toda a história do Tiradentes se liga à terra natal dele. Tiradentes perdeu a mãe aos 9 anos e o pai pouco tempo depois. Criado por parentes, cresceu entre a falta e a esperança, moldado pela vida simples e pelo destino que já o preparava para a grandeza.
Aqui em São José, ele ficou na companhia de sua tia chamada Rita de Jesus Xavier. Tiradentes viveu aqui durante a sua infância, depois juventude, depois ele mudou para Ouro Preto, morou também no Rio de Janeiro, mas a história dele com o município de Tiradentes é uma história muito grande. Em relação a Ritápolis, Ritápolis é um município novo, recém-criado, e cidadania não muda. Na época de nascimento de Joaquim José da Silva Xavier, ele nasceu em solo São Josefense, ou seja, na atual Tiradentes. Além do mártir, a cidade é berço de outros grandes nomes da história do Brasil e do mundo. O professor Luiz Cruz e o mestre em filosofia Rogério Paiva, de camisa azul dentro de uma casa antiga, falam de outros personagens importantes da cidade de Tiradentes. Eu preciso falar de Dona Hipólita Jacinto Teixeira de Melo. Ela viveu aqui no sopé da Serra de São José, se tornou uma pessoa muito distinta no século XVIII. Ela era uma mulher culta, ela era alfabetizada, uma coisa rara no final do século XVIII. E ela se tornou uma das participantes ativas do movimento da Inconfidência Mineira. Era ela que recebia os recados vindos de Vila Rica, escrevia os bilhetes e mandava para aqui, para o Padre Toledo. Mas esses personagens não estão apenas relacionados com a Inconfidência Mineira. O poeta Basílio da Gama e o naturalista Frei Veloso também nasceram aqui. A importância do poeta José Basílio da Gama para a literatura brasileira se insere no contexto do arcadismo. Ele é um dos principais representantes desse movimento. Ele nasceu aqui na vila em 1741. O Frei Veloso é hoje, para mim, uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos do Brasil. Ele nasceu aqui em São José, ele se tornou um grande pregador, um professor botânico, um dos pioneiros da química no Brasil e, curiosamente, autor do primeiro livro sobre aves brasileiras. Andando pelas ruas vazias de Tiradentes, no início da manhã, o documentarista Otávio de Toledo, de calça e camisa pretas e agasalho marrom, abre mais um capítulo. Um dos maiores e mais bem preservados acervos de casas e prédios do século XVIII ficam aqui. E a conservação desse patrimônio histórico, que também é cultural, só foi possível graças ao esforço desse povo e também a participação decisiva de pessoas de fora que adotaram a cidade e viram a necessidade de unir forças para obter essa conquista. O pró-reitor Fernando Mencarelli, o professor Olinto Rodrigues, o escritor Luiz Cruz, o arquiteto e urbanista Gustavo Dias e Bruna Lúcia do IFAM falam sobre a arquitetura de Tiradentes, com imagens de tudo que eles estão falando, de todos os prédios, becos, pontes, largos, telhados, treliças, entre outros, com belas imagens da cidade. O barroco daqui de Tiradentes, ele é diferente, de ruas um pouco mais largas, de casas menores. Então, nesse sentido, ele se assemelha um pouco à cidade de Diamantina. E isso dá uma configuração desse conjunto bastante especial, bastante singular. Fachadas bastante simples, com a introdução no século XIX do vidro, né? O vidro inglês chega no Brasil com Dom João VI. As treliças, os muxarabis foram retirados para colocar vidro. E nós temos em Tiradentes ainda 3 exemplos que não foram retirados. Era um sistema urbanístico muito próximo do que fora no século XVIII, ou seja, meia dúzia de ruas, meia dúzia de becos e meia dúzia de largos. Ele tem as vias principais, que é representada assim, pela Rua da Câmara, que continua, desce até o Chafariz, a Rua do Sol, hoje Padre Toledo, e a Rua Direita, que se juntam e descem, vão até o Largo das Forras. Esse basicamente era o traçado urbano
do século XVIII, que depois atravessava a Ponte de Pedra no final do século XVIII para chegar ao Largo das Mercês. Então, a paisagem urbana, além das janelas, ela tem a composição dos telhados, eles se derramando pelas ladeiras e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito bonita é a textura dessas telhas, especialmente essas telhas realmente antigas. Os telhados são muito mais bonitos. Bom, a arquitetura em Tiradentes, ela carrega muito a identidade do povo daqui. Uma vez, né, que muitas das edificações foram construídas pelos escravizados, então considero que embaixo desse barro, dessa alvenaria, tem muito sangue negro. O pró-reitor Fernando Mencarelli, ainda dentro da casa de Padre Toledo, com muitos quadros ao fundo, Bruna Lúcia do IFAM, Fabrício Rodrigues e o funcionário público Rogério de Almeida falam sobre o patrimônio da cidade, tudo ilustrado pelos assuntos citados, muitos detalhes dos casarões antigos, prédios tombados e ruas em geral. A Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade foi criada em 1970 pela família do Rodrigo Melo Franco de Andrade e a fundação, então, ela assumiu a responsabilidade de cuidar dos principais edifícios da cidade, os edifícios históricos, né, barrocos. E esse patrimônio, então, ele veio para a UFMG em 97. Aqui em Tiradentes nós temos 11 bens tombados, são 10 bens tombados individualmente e um em conjunto, né, que é o conjunto arquitetônico e urbanístico de Tiradentes. Atualmente Tiradentes está passando por um boom do turismo, né, e aí faz parte do papel do IFAM tentar equilibrar os novos usos da cidade com as necessidades da população também. Tiradentes tem sofrido muito com a especulação imobiliária. Então, como vocês viram, Tiradentes é linda, tem edificações maravilhosas, nós temos uma serra que é maravilhosa também, imponente, e com isso traz, né, as intenções imobiliárias dos grandes loteamentos que possam descaracterizar a paisagem a partir do conjunto tombado. Lembrar também que na década de 80 nós tivemos a SAT, que foi a Sociedade de Amigos de Tiradentes. A própria SAT também consegue, na década de 80, trazer para Tiradentes o cabeamento subterrâneo. Então você tira a fiação elétrica e faz tudo hoje com lampiões. Isso ajudou muito a manter essa característica que era no século XVIII. Ao longo dessas décadas, a cidade percebeu a necessidade de a gente ter um novo dispositivo legal que regulamenta e coordena e planeja melhor o crescimento da cidade, que foi o plano diretor. A gente levou 4 anos para implementar e hoje a cidade possui um plano diretor participativo que contribui no seu ordenamento municipal, onde a cidade possa receber visitante, crescer, mas crescer de forma ordenada, protegendo não só a serra, mas todo o seu patrimônio arquitetônico. Entre os maiores patrimônios arquitetônicos da cidade está o Chafariz de São José. O professor Luiz Cruz, o fotógrafo César Reis, de camisa preta em frente ao chafariz, e a ex-lavadeira Judite Malta, de vestido marrom, na varanda da sua casa, e o professor Luiz Cruz falam sobre o chafariz da cidade, com muitas imagens novas e antigas do local. Este é o chafariz de São José, de 1749. É um chafariz parietal, ou seja, uma parede. Na fachada dele tem a imagem de São José em terracota, a água potável para a comunidade, no tanque lateral para as tropas e o outro lado para as lavadeiras. As lavadeiras, elas vinham lavar aqui no chafariz. Todo dia de manhã elas estavam aqui. Faziam uma trouxa e punha na cabeça, dentro da bacia e punha na cabeça. Para depois pôr debaixo da bica para ir torcer. Para esfregar era a beirada. Juntando que já tá, as pedras estão gastadas. Foi de esfregar roupa. Mas ali já muita gente lava roupa. O chafariz, particularmente, é um dos lugares mais especiais que eu acho de Tiradentes. É uma energia muito boa, muito forte. Nossa infância foi toda aqui, né? Aqui no Largo do Chafariz, segundo o reverendo Walsh, era exatamente o local onde os escravizados se encontravam.
para dançar, tocar caixa e se divertir. É um ponto, então, que nos linka à memória afro-brasileira. O documentarista Otávio de Toledo, de camisa e calça pretas, em frente à matriz de Santo Antônio, abre este capítulo, seguido do padre Alisson Sacramento, de roupa cinza, dentro do templo, do escritor Olinto Rodrigues e Bruna Lúcia do IFAM falam sobre a história da matriz, tudo ilustrado com imagens externas e internas da igreja, mostrando tudo o que é falado pelos entrevistados. Detalhes para o órgão, que é bem antigo e colorido. Uma obra grandiosa, construída em taipa de pilão, com o suor de muitos escravizados e repleta de ouro. Esse símbolo da fé e da devoção do povo daqui abriga um verdadeiro tesouro cultural de Minas Gerais e do Brasil. A matriz de Santo Antônio é o principal e o mais antigo templo, a mais antiga igreja de Tiradentes. O início da sua construção foi no ano de 1710. Nós dizemos que a finalização desta igreja foi quando ela estava completando 100 anos, com a frente da igreja, que foi todo o risco feito pelo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. É uma das igrejas mais interessantes que a gente tem no Brasil, porque ela tem uma talha do período Dom João V da melhor qualidade, feita por um entalhador português que veio da região de Braga, chamado João Ferreira Sampaio. Ele concebeu aquela capela-mor toda, trabalhou mais de 10 anos na talha daquela capela-mor. O altar principal dedicado a Santo Antônio. Depois nós vemos, logo abaixo da imagem de Santo Antônio, a imagem de São José de Botas, uma homenagem aos bandeirantes que povoaram essa região. Ela é essencialmente barroca. Os 6 altares laterais, basicamente do mesmo período, entre 1735 e 1745. De Nossa Senhora da Conceição, de São Miguel Arcanjo, do Senhor Bom Jesus dos Passos, do Senhor Bom Jesus do Descendimento, de Nossa Senhora do Terço e Nossa Senhora da Piedade. As formas tradicionais dela, né, de construção, são de taipa, e o que diferencia das igrejas de São João del Rei, que a maioria é de pedra. O assoalho é o antigo cemitério da matriz. Então nós podemos ver a originalidade desta igreja, que mantém em todo o seu assoalho a numeração das antigas sepulturas. E ela tem um órgão que é da metade do século XVIII, que é tocado até os dias de hoje nas celebrações. Nós temos o órgão já no período rococó, que é um órgão também de suma importância, um órgão que foi encomendado no Porto em 1786 e chegou aqui em 1788. O documentarista Otávio de Toledo, em frente à estação ferroviária, junto com o guia de ecoturismo Dalton Cipriano, Maria do Carmo, a bibliotecária e escritora, de camiseta branca na varanda de sua casa, o historiador Bruno Campos, em frente à estação ferroviária de Águas Santas, e o maquinista Alexandre Campos, na estação de São João del Rei, com muitos vagões ao fundo, falam sobre Águas Santas. O patrimônio e demais riquezas de Tiradentes não se concentram apenas no centro histórico. Nos seus bairros e distritos também encontramos manifestações culturais, pessoas, construções e artes que retratam muito bem a identidade dessa gente.
do outro lado da serra, aos pés mesmo da Serra de São José, existe o famoso balneário de Águas Santas, que no passado era chamado inclusive de Caldas de São José. Então é um local onde existem ali fontes de água magnesiana e radioativa, tá? Que oferece ali não só a questão de lazer, de banhos, mas também de opções de tratamento de saúde. Segundo informações, quem descobriu o poder da água foi uma família que veio do Rio de Janeiro e que fez o teste e comprovou que ela tinha uma propriedade radioativa. O ramal ferroviário das Águas Santas, ele começa a construção em 1908, é inaugurado em 1910. Esse ramal ferroviário ele ligava Matozinhos, né, lá em São João del Rei, cortava toda a área da colônia dos italianos e chegava aqui ao balneário de Águas Santas, um pouco aqui mais adiante. Naquela época o pessoal vinha muito do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em períodos de férias, que lá já era um balneário. E a turma utilizava muito trem, era muito frequentado. E começaram muitas pessoas a virem para cá, para morar e para aproveitar esse poder que a água tinha. O guia Dalton Cipriano, o aposentado Antônio Rezende, de camisa branca com um bosque ao fundo, o historiador Bruno Campos e Edna Longatti, bordadeira, com camisa amarela dentro da estação ferroviária, onde elas tecem, falam sobre a localidade de César de Pina, que foi um importante engenheiro. Tudo ilustrado com imagens da região e fotos antigas, inclusive de César de Pina. Pouquinho depois de Águas Santas, seguindo o antigo leito ferroviário, existe também a comunidade de César de Pina. César de Pina era um engenheiro muito importante que tinha na rede ferroviária, mexeu na construção da rede ferroviária aqui e por isso que deram o nome de César de Pina. Ele era um engenheiro e foi o presidente da Estrada de Ferro Oeste de Minas. A estação ferroviária de César de Pina ela foi inaugurada em 1923. O intuito dela era fazer parte de um ramal um pouco maior que ligava São João del Rei a Itaúna, passando por Cláudio, margeando o Rio Pará a partir de Resende Costa. E a comunidade surge junto praticamente com a estação. César de Pina, antigamente, era uma comunidade bem pequena, poucas casas, não tinha quase que movimento. O movimento antigamente mais era que era em volta aqui da estação, tudo era através do trem. A comunidade era uma comunidade bem menor, era muito voltada pela agricultura. A estação de César de Pina ela foi desativada em 1966 junto com todo o ramal de Águas Santas. Hoje ela abriga um posto de correios comunitário e uma associação de bordadeiras aqui da região. O grupo nosso hoje já está sendo uma referência cultural. Temos indo muito de Tiradentes, isso está divulgando bastante e é o que a gente espera que possa sempre crescer. O guia Dalton Cipriano, o aposentado Juca do Lino, de camisa azul dentro da sala de sua casa. A doceira e quitandeira Rosana Maria, de vestido estampado em rosa, em frente à sua casa, falam sobre o distrito da Caixa d'Água. Tudo ilustrado com imagens do distrito, da caixa d'água que abastecia a caldeira das locomotivas, da parte rural e da fabricação de vários tipos de doces. Já a região que é aqui embaixo, que é a região da Caixa d'Água da Esperança, ela é uma comunidade que está diretamente ligada às ferrovias. Era uma fazenda chamada Fazenda Esperança e lá foi instalado, logo no começo da ferrovia, uma caixa d'água que abastecia a água para fazer o vapor do trem. Se não fosse a água, não tinha como a cardeira funcionar para fazer o vapor, para dar força nela para puxar os vagões. A cardeira da máquina é funcionada com água e lenha. Aqui no bairro da Caixa d'Água tem uma igreja, Nossa Senhora de Fátima, e uma vez por ano, no mês de maio, tem a homenagem de Nossa Senhora de Fátima. Na região da Caixa d'Água é muito fácil de encontrar ali doceiros, queijeiros e uma comunidade muito receptiva. Tem
produção de cachaça artesanal da família do meu esposo, do Edmilson. Começou com o Juca do Lino, o pai dele. Tem a produção de leite e tem a Rosileia que faz a mussarela. E eu faço a produção dos meus biscoitos, todos artesanal, feito no forno de cupim, e o doce com a fruta da época. Aqui no bairro da Caixa d'Água é um lugar muito tranquilo. Todos que moram aqui praticamente é família. Cássio Barbosa, servidor público de camisa preta dentro da Igreja de Elvas, o guia Dalton Cipriano e o padre Alisson Sacramento explicam como é o distrito de Elvas, com muitas imagens bonitas da região, da estrada, dos balões voando pelas montanhas e da igreja local. Muito bonita e repleta de detalhes barrocos também. Elvas é um distrito de Tiradentes, onde foi, por muito tempo, antigamente, a entrada principal da cidade. E hoje está se formando um vilarejo da cidade, cada dia crescendo um pouquinho mais, sem perder nossa mineridade. Do lado de cada serra, essa região do Elvas, que é muito conhecida aí pelas suas montanhas, por ser cortada pela BR-265, por oferecer muitas cachoeiras ali no entorno do rio Elvas. E temos hoje o balonismo, né, que eles estão fazendo um trabalho excepcional com turismo de experiência, trazendo um público para o Elvas, que o pessoal vinha para Tiradentes, só ficava no centro histórico. E hoje, com esse atrativo no nosso distrito, estamos trazendo cada vez mais turistas para a nossa zona rural. Temos a Capela de Nossa Senhora do Pilar, também conhecida como Capela do Padre Gaspar. Ela está situada na zona rural do Elvas. Uma igreja muito bela, com pinturas no teto, pinturas nos altares. Ali nós temos então a imagem de Nossa Senhora do Pilar. Com imagens gerais da cidade, o locutor Bob Torches abre o capítulo, seguido pelo superintendente de cultura Henrique Horman, de camisa rosa, dentro do museu. Fala sobre o Museu da Liturgia com muitas imagens internas do local, com as peças sacras e demais detalhes do museu. Tiradentes guarda um acervo riquíssimo de obras sacras e artísticas, verdadeiros tesouros que mantêm viva a memória de um tempo passado. O Museu da Liturgia era um antigo sonho da população tiradentina, da população católica principalmente. O Museu da Liturgia abriga cerca de 430 peças de arte sacra, dos séculos 18 ao 20. Esse acervo é muito rico e pertence à paróquia de Tiradentes, paróquia de Santo Antônio. Esse patrimônio é todo tombado em nível federal, então ele é um patrimônio de todo o Brasil, né? E o Museu da Liturgia de Tiradentes é o único desse tema na América Latina. A empresária Ângela Gutierrez, de camisa preta e calça estampada, dentro do museu, fala sobre a coleção de Santana. A importância do Museu de Santana começa com a importância do prédio que o museu ocupa. O prédio da antiga cadeia de Tiradentes, uma arquitetura maravilhosa do início do século XVIII. Sou devota de Santana desde muito menina. Daí nasceu essa coleção, que num certo momento eu entendi que eu tinha um grupo de imagens brasileiras dos séculos 17, 18, 19. Fiquei procurando um lugar que pudesse acolhê-las. Eu comecei a perceber que aquela cadeia importantíssima estava vazia. E eu consegui que o IFAM me cedesse aquele espaço, a prefeitura também, principalmente as pessoas da cidade, para que as Santanas pudessem habitar aquela antiga cadeia. É o único museu de Santana que esse país tem. São 300 imagens, todas brasileiras, de várias regiões do país. O historiador Olinto Rodrigues e o padre Alisson Sacramento
falam sobre várias igrejas de Tiradentes, sempre com imagens dos detalhes dos templos citados, inclusive de celebrações da Semana Santa. Além da igreja matriz, nós temos uma infinidade de igrejas, nós temos 8 igrejas. Temos as igrejas maiores das Irmandades, primeiro Nossa Senhora do Rosário, que era o Rosário dos Pretos, primeira notícia dela é de 1727. Então nós temos ali um aspecto do estilo barroco, já na transição mesmo para o estilo rococó. A devoção a Nossa Senhora do Rosário sempre foi algo muito forte para os negros, os escravizados. Depois nós temos São João Evangelista, que é aquela que fica do lado da casa do Padre Toledo, que era dos mulatos também, que sediava 3 irmandades, São João Evangelista, São Francisco e Nossa Senhora das Dores. Ela data entre 1760 e 1800, ela vai funcionar mesmo por volta de 1800. Como em tantas outras igrejas deste período, é uma igreja construída por meio de taipa de pilão. É uma igreja simples, também no estilo rococó, e nessa igreja está enterrado um famoso compositor sacro, Manuel Dias de Oliveira. Depois nós temos a Igreja Nossa Senhora das Mercês, que é uma pequena joia, que era dos pretos crioulos. Os pretos crioulos criaram a Irmandade no Rosário e saíram e fizeram a capela própria deles. Ela já está bem ao final do século XVIII e por isso nós vemos ali o puro rococó, uma igreja que destaca pela beleza da pintura do famoso artista Manuel Victor. Nós temos as pequenas capelas, que é a capela do Bom Jesus da Pobreza, lá no Lago das Forras, final do século XVIII, ela foi aberta em 1782, tem uma bela imagem de Cristo. Depois você tem São Francisco de Paula, que é por volta de 1760, 70, e uma vista da cidade almirante, né, de Tiradentes, com um cruzeiro. Temos ali uma pintura que é a celebração de uma primeira comunhão. A capela de Santo Antônio do Canjica, que é próxima aqui, que é uma capelinha bastante humilde, né? Por volta daquela região foi encontrado o ouro. E o ouro encontrado era em formato de grãos de canjica. Daí então o nome Santo Antônio do Canjica. E além dessas todas, nós temos os 5 Passos da Paixão, que são capelinhas que abrem só na Semana Santa, e as procissões de passos e de dores param, entoam um moteto, que é uma pequena peça musical, que é cantada ali na parada da procissão. O documentarista Otávio de Toledo abre mais um capítulo. Aqui encontramos um povo com talento artístico primoroso, que tem orgulho de seus trabalhos manuais. Eles mostram que a arte emana em cada canto da cidade e a criatividade exala no ar. A artista plástica Maria José Boaventura, de camisa branca, dentro de uma casa histórica. Vânia Lima, aposentada, de camisa preta no jardim de sua casa. Carmelita Campos, artesã, com um jardim bem verde atrás. Gabriel Paineira, artesão, de camisa preta em seu ateliê, com um forno de barro atrás, tudo com imagens de tudo que está sendo citado na matéria. A cidade de Tiradentes sempre teve uma vocação muito importante desde o período colonial para as artes. Você tem todo esse trabalho do barroco nas igrejas, tanto em madeira quanto em pinturas, quanto em ferro, quanto em prata. Isso, de certa maneira, deixou ofícios na cidade. Em 83, fundamos a CAT, que é a Corporação dos Artesãos de Tiradentes. Começou a ter vários artesãos da região que vinham procurar para escoar o produto deles. Era uma parte de artesão que ajudou muito o pessoal de Tiradentes. Nossa cidade
foi muito beneficiada com a CAT. O meu avô, ele foi na arte de cerâmica, foi assim um dos primeiros, né, assim. Ele e meu bisavô faziam peças só na primeira queima que o barro ficava cru, cor de laranja, né. Aí depois, que aí agora eu tô continuando junto com a minha irmã, a gente colocou mais pigmentos na peça, a gente coloca um verniz, que é um esmalte cerâmico, mas a gente trabalha nessa mesma paleta de cores dele, com a mesma argila, e a gente só deu essa inovação. Bernardo Horman, artista marionetista de camisa preta em seu teatro de marionetes, fala sobre seu trabalho na cidade. Capítulo ilustrado principalmente pelo artista e suas marionetes em ação no teatro. Quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu tive contato com uma marionete. Eu estudava música na época, então eu vi que eu podia juntar as artes plásticas com a música, e isso tudo o teatro de bonecos me dava, sendo uma expressão assim que eu me encontrei, e desde então eu não larguei mais. A artesã Lília Fonseca, de camiseta preta, em sua casa, e a artesã e funcionária pública Gláucia Souza, explicando como fazem as cruzes. Tudo com imagens das duas produzindo esta arte e também as colocando em casas da cidade. Eu aprendi a fazer as cruzes de papel com a minha mãe, com a minha avó. O significado dessas cruzes é no dia 2 para o dia 3 de maio que a Nossa Senhora passa visitando as casas. E na casa que tem a cruz, Nossa Senhora passa, benze e vai seguindo, né? Vai de casa em casa que tem. Essas cruzes, elas duram, né? Um período de mais ou menos um ano, que são de papel. Eu sinto uma gratidão enorme de passar pelas ruas e ver minhas cruzes penduradas nas portas. Minha mãe que fazia as cruzes, né? Uma herança da mãe dela. E eu ajudava ela a fazer as cruzes. Depois ela faleceu, vai fazer 12 anos, a 13. E aí eu dei continuidade no que ela fazia. E assim, eu tenho uma satisfação muito grande em fazer. Também não é fácil, tá? Não é fácil porque às vezes que eu vou fazer eu lembro muito dela. Mas eu tô aí, na fé a gente vai fazendo, não é fácil para mim, mas a gente tem que manter a fé. E a cruz hoje é um símbolo, né, de fé do cristão. Mestrezinho, ferreiro, de camisa azul em sua oficina, e Nonato França, ferreiro, de camisa cinza em sua casa, falam sobre o ofício de ferreiro, com imagens dos dois trabalhando em seus respectivos locais de criação. Eu trabalhei um tempo como ourives e depois eu começando do nada como ferreiro aqui, montando as coisas, comprando as ferramentas e tal. Até hoje, tem mais de 30 anos que eu trabalho como ferreiro. E fiquei conhecido. Eu falo e conto para todo mundo que hoje eu tô com 46 anos, tá? E tem 46 anos que eu sou ferreiro. Aí muita gente fala assim, mas antes de você nascer, você já é ferreiro? Sim. Por quê? Meu pai, ferreiro. Essa tradição vem do vô do meu pai. Eu faço trabalho para casas coloniais, como dobradiça, fechaduras, trincos, puxadores. Para a igreja a gente faz peças para reposição. Qualquer artesão que anda no centro histórico, ele anda arrupiado. Porque tem tudo uma identidade do artesão, tem toda uma identidade. A artista plástica Maria José Boaventura, o maestro Willer Vieira, de camisa marrom, dentro da sede da banda, e Adriana Rouanet, falando sobre a Banda Ramalho, tudo ilustrado com muitas imagens e sons das apresentações e das celebrações que a corporação participa na cidade, além de ensaios em sua sede. A música também é uma manifestação importante que vem desde o século XVIII.
De maneira que essa efervescência de cultura, de história, de tradição, do fazer, ela permanece na cidade. Nosso grupo hoje, chamado de Orquestra e Banda Ramalho, começou suas atividades lá na segunda metade do século XIX, quando então o José Luiz Ramalho, juntamente com seus companheiros, foram responsáveis pela música na festa da Santíssima Trindade, promovida pela Confraria da Santíssima Trindade. Ele descende, então, dessa tradição musical iniciada pelo José Luiz Ramalho lá em 1860. O que me emociona é quando você vê, por exemplo, a Banda Ramalho se apresentando aqui, aquilo são tiradentinos que estão lá sendo treinados para a música com aquele entusiasmo, com aquela felicidade. Representamos uma tradição musical mais antiga ainda, começada lá em 1719. O primeiro registro de música que nós temos em Tiradentes, em 1719, então já temos mais de 300 anos aí que nós temos a participação da música presente nas celebrações religiosas da cidade e, claro, posteriormente nas celebrações cívicas populares também. A doceira Tânia Oliveira, de camisa vermelha e avental branco, dentro da sua fábrica de doces, e José Trindade, na sua loja de doces com muitas imagens das pessoas produzindo doces e dos doces em si. Uma foto do seu Chico doceiro também aparece em destaque. Tânia também fala de seu pai, José de Oliveira, o Bolota, e uma foto dele também aparece em destaque. Em Minas Gerais, doce é um negócio muito sério, a gente leva muito a sério. E ele vem da raiz mesmo, da origem das casas das nossas avós que faziam aqueles doces antigamente com muito açúcar, guardavam em compoteiras. E essa tradição foi passando de filho para filha, para neta, e a gente foi aprendendo. Meu pai, o famoso Chico doceiro, começa com os doces em 65. As receitas que hoje a gente usa, hoje são todas do meu pai. Meu pai, ele, no passar do tempo, ele foi criando as receitas e foi anotando pra gente, deixou até que chegou no ponto. Aqui tudo é pesado, tudo é medido certinho, para que hoje você coma um doce, está com gosto, e que amanhã você volte aqui e vai estar com o mesmo gosto. O meu pai, ele contribuiu muito para a gastronomia local. Em meados de 72 até 75, ele trabalhou num restaurante que chamava São Judas Tadeu. E ali ele começou a aprimorar muita coisa da cozinha. E isso alavancou a gastronomia tiradentes. A produtora de queijo Lúcia Rezende, de camisa branca dentro da cozinha de sua casa, fala da sua história com este produto, até chegar aos prêmios que ela ganhou com os queijos Brasil afora. E por fim, Tânia Oliveira fecha o capítulo com imagens da produção de queijos e doces. A ideia de produzir o queijo vem desde a infância, que eu, quando era pequena, eu sempre passei as férias escolares aqui no sítio com a minha avó. E sempre tive esse desejo de um dia vir morar aqui no sítio. E iniciei a produção em 2012, com o queijo Minas artesanal. A vida e a história, ela tem que ser passada para as pessoas que estão vindo agora saber como que se deu, por que tudo chegou a esse ponto, porque sempre teve alguém que não deixou morrer, sempre teve alguém que segurou a linha, que foi puxando o fio. O documentarista Otávio de Toledo, em frente à Igreja da Santíssima Trindade, abre este capítulo. A Igreja da Santíssima Trindade fica em um ponto icônico de Tiradentes. Nesse local, na segunda metade do século XVIII, foi erguida uma capela primitiva. Esse templo começou a ser construído em 1810 e ficou pronto 12 anos depois. Bruna Lúcia, do IFAM,
o padre Alisson Sacramento e Valdo Rosa, da Arquiconfraria do Santuário da Santíssima Trindade, de camisa verde, dentro da igreja, o guia Fabrício Rodrigues, falam sobre a igreja, sua festa e todas as histórias que cercam este templo, sempre com imagens das celebrações e dos detalhes citados pelos entrevistados. Ela contém uma imagem rara da Santíssima Trindade e ela já tem um estilo de arte mais popular. É uma igreja bem simples no seu interior, mas o peso que nós temos ali é justamente a devoção. O Jubileu da Santíssima Trindade aqui em Tiradentes, ele teve origem no final do século XVIII. Sem dúvida, os maiores eventos culturais, religiosos, até de Minas Gerais também, atrai pessoas de todo o estado de Minas Gerais e é uma coisa que movimenta muito a cidade e que faz parte da identidade do tiradentino. O alferes Tiradentes, ele é um devoto da Santíssima Trindade, e tanto que ele se inspirou no símbolo da Trindade para criar a bandeira de Minas. Essa festa acontece da sexta-feira antes de Pentecostes, logo 50 dias depois da Páscoa, e vai até na segunda-feira antes de Corpus Christi. O documentarista Otávio de Toledo, de blusa clara, no Largo da Igreja das Mercês, abre mais um capítulo. Não poderia ser diferente. Em uma cidade onde a cultura pulsa no cotidiano do seu povo, ao longo do ano, festividades e encontros celebram os talentos locais, formando um calendário vibrante de eventos que nutre a vida social de Tiradentes. O empresário Wellerson Cabral, de camisa cinza, em uma casa antiga, o superintendente de cultura Henrique Horman, Raquel Halak, coordenadora da Mostra de Cinema de Tiradentes, e Ralph Justino, secretário de Cultura da cidade na gestão 1997 a 2000, falam sobre os primeiros eventos do ano, enquanto o produtor cultural Eduardo Bide, de camisa azul, dentro da pousada Pequena Tiradentes, finaliza o assunto. O capítulo foi ilustrado com imagens destes eventos e principalmente da mostra de cinema, com tendas e salas de exibições montadas exclusivamente para este fim. Tiradentes hoje é uma referência em receber grandes eventos e a cidade, a cada dia que passa, ela se adapta melhor à logística da nossa arquitetura, junto com os eventos que chegam na nossa cidade. Então a gente começa em janeiro o Festival de Cinema, a Mostra de Cinema de Tiradentes, que abre o calendário cinematográfico do Brasil no ano. A Mostra de Cinema de Tiradentes começa quase por um acaso. Ela foi um evento que foi programado para inaugurar o Centro Cultural Ives Alves, que é um equipamento cultural da cidade. E ele foi pensado em janeiro para coincidir com o aniversário da cidade. E foi interessante que a gente começou fazendo um cirquinho na Mercês, dentro de um circo. E dentro desse centro cultural aqui também. Foi assim, logo um grande sucesso, logo no primeiro ano, em janeiro, nós fizemos em 98. Então, inicialmente, era uma mostra de cinema e hoje é o maior evento do cinema brasileiro, em formação, em reflexão, exibição e difusão, sempre fazendo eco aí para os melhores frutos. E é na Mostra de Cinema de Tiradentes que nós vamos conhecer as tendências do audiovisual, quem está fazendo cinema no Brasil, que produções são essas, que cinema é esse. Então é ali, naquele momento de grande impacto, de grande visibilidade, que projeta a cidade de Tiradentes e ao mesmo tempo promove a nossa cultura, a nossa identidade, é que a gente vai discutir o futuro do audiovisual. Eu acho que o cenário da cidade contribui por ser histórico, por ser antigo, clássico, cenário inclusive de muitos filmes que já foram produzidos aqui, filmados aqui. A gente começa exibindo filmes numa lona de circo, no Largo das Mercês, junto com o Centro Cultural. Hoje a gente expandiu, né? Tem uma tenda de 1.400 metros quadrados construída e a cidade correspondeu. Eu falo que a Mostra de Cinema de Tiradentes é a cara do cinema brasileiro e a cara de Tiradentes, e Tiradentes caminha de mãos dadas com o evento.
Henrique Hormann volta falando de outros eventos, junto com Fernanda Fonseca, chefe de cozinha de camisa verde dentro do seu restaurante, Ralph Justino e o chefe de cozinha Rafael Pires, de roupa branca em seu restaurante, que falam sobre o festival gastronômico da cidade, com muitas imagens do evento, que é feito em pontos estratégicos, com montagem de tendas e toda a estrutura para receber bem o turista. Temos também na Quaresma o Foto em Pauta, que é um evento de fotografia muito bacana. Em junho a gente também tem o Vinho Jazz, um festival legal. Temos também o Bike Fest, que é um dos primeiros eventos que aconteceram na cidade. Em agosto, nós temos como grande evento o Festival Gastronômico. O movimento gastronômico em Tiradentes, ele começou em 1970 com a minha avó, com a dona Josefina. Abriu um restaurante em 70, numa época que não tinha nenhum movimento turístico na cidade e as pessoas chamavam ela de doida, mas ela assim, sempre foi uma visionária, uma mulher muito à frente do tempo. E com isso foram surgindo também depois outros estabelecimentos. Então quando a cidade vira cenário de filmes, novelas e começa a despontar no cenário turístico. Mas a consolidação mesmo dessa vocação gastronômica da cidade veio com o Festival Gastronômico. Era um evento pioneiro no Brasil, então a gente queria mostrar o outro lado de Minas Gerais, que é o lado da valorização da gastronomia. Quando o festival começou, Tiradentes era uma cidade que recebia muito pouco turista, tinha poucos restaurantes, poucas pousadas e realmente era uma cidade do interior pacata. Hoje, depois de esses anos todos, a gente tem mais de 100 restaurantes, mais de 200 pousadas. Então o festival teve essa grande importância, trazendo influências e tudo, mostrando que a gastronomia seria um diferencial para o turismo em Tiradentes. Henrique Hormann fala de outros eventos, junto com Júnior Guimarães, produtor cultural de camisa branca dentro de uma casa antiga. Em setembro a gente tem o Festival Artes Vertentes, é um festival muito interessante também, que ele trabalha as artes de várias formas. Em outubro a gente tem Semana Criativa. É um projeto com foco no artesanato e no design. A ideia do projeto é valorizar o feito à mão dessa produção aqui do Campo das Vertentes. Em dezembro tem o Natal Iluminado, Natal Tiradentes. Luiz Costa, produtor de eventos de camisa preta dentro da casa do Papai Noel, e o pipoqueiro José Fernando falam sobre o Natal Iluminado, com muitas cenas desta época do ano, a cidade bem decorada e colorida de luzes. Assim, Tiradentes, que já é belíssima, fica ainda mais bonita. Ralph Justino fecha com uma análise sobre os eventos na cidade. O Natal Tiradentes surgiu com essa força em 2019. Antes era um período de férias, o pessoal dava férias em novembro, dezembro, porque não tinha movimento. Hoje o Natal, pelos últimos cálculos, dá 65% de ocupação das pousadas durante o período de Natal, em um período que antigamente não tinha 5%. Nesse período a cidade fica muito movimentada e para a gente que trabalha no comércio é excepcional. A gente acolhemos muitos turistas de várias cidades, então para Tiradentes não tem coisa melhor. Cada evento tem a sua característica, né? Sua peculiaridade, traz alguns públicos específicos para a cidade, né? E são eles que fizeram a transformação da cidade. O documentarista Otávio de Toledo, em um ponto alto de Tiradentes, de onde é possível ver toda a cidade, fecha o filme, com imagens de todo o trabalho feito durante 2 anos, de pessoas, casario, montanhas, rios e muito mais. Também foram apresentadas ilustrações sobre a história da cidade. Tiradentes sobreviveu ao tempo de uma forma única. O declínio econômico, que trouxe dificuldades e escassez, também impediu que suas casas e ruas fossem modernizadas, preservando assim o coração histórico da cidade. Os moradores, com coragem e resiliência, enfrentaram os desafios de cada ciclo econômico, reinventando-se diante da adversidade.
Hoje, Tiradentes é memória e resistência, um lugar onde o passado se manteve vivo, não por acaso, mas pela força de um povo que soube transformar a carência em preservação e a luta em esperança para o futuro. Ficha técnica. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio: Escava Minas, Marte Minas, Loca Minas, Trateme. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Equipe: Apresentador-diretor: Otávio de Toledo. Coordenador-geral: Arthur Toledo. Coordenadora de produção: Michilene Rodrigues. Coordenador administrativo: Heitor Toledo. Roteiristas: Ayrton Guimarães, Alisson Batista, Otávio de Toledo. Diretor de fotografia: Jorge Luciano. Cinegrafistas: Alisson Batista, Jorge Luciano, Leonardo Reis, Gustavo Santiago. Personal Stylist: Silvia Rodrigues. Finalização: Arthur Toledo. Trilha sonora: José Carlos Leão, Juan Pereira. Editores: Gustavo Santiago, Juan Pereira. Audiodescrição: Antônio Campos. Montagem: Arthur Toledo. Operador de áudio: Márcio Heleno. Legenda: Arthur Toledo, José Carlos Leão. Ilustração animação: Aldo Silva. Mixagem de som: Juan Pereira. Operadores de drone: Alisson Batista, Jorge Luciano, Leonardo Reis. Pesquisadora: Silvia Rodrigues. Locução: Bob Tostes. Janela de Libras: Regiane Lucas Garcês. Agradecimentos: Prefeitura Municipal de Tiradentes, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Trânsito, Dalton Cipriano, o iTrip, Douglas Lera, a Galera Off-Road Ecoturismo, Escritório Paroquial Matriz Santo Antônio, Escritório Técnico IFAM em Tiradentes, IEF, APA Serra São José, Pesquisador Olinto Rodrigues, Pousada Chafariz por um Triz, Pousada Pequena Tiradentes, Professor Luiz Cruz, VLI Logística, Fotos e Vídeos, Acervo de Imagens de Gema de Minas Balonismo, Acervo de Imagens de Universo Produções, Acervo da Família de Ives Alves, Acervo Particular de Luiz Cruz, Acervo Particular de Maria José Boaventura, Acervo Particular de Olinto Rodrigues, Fotos de Eros Conceição, Fotos de Tuca Raines, Fotos de César Reis, Fotos de Luiz Cruz. Produção ATMG, Associação Turística e Cultural Minas Gerais.